Salve, salve a todos, muito boa noite, sejamos todos muito bem-vindos à nossa terceira aula, num total de seis, meia dúzia, da disciplina de MBA da UniFTech, SNOP, Sales and Operations Planning. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, peço perdão por todo aquele transtorno inicial, que a gente estava tendo ali uma dificuldade na conta do Zoom, eu tive que abrir uma conta rapidinha ali, uma videoconferência no Google Meet, mas aí eu pedi ajuda para a coordenação que muito prontamente já sanou. E aí agora eu pude criar uma nova webconferência aqui pelo Zoom, isso tudo para que vocês tenham o nível de serviço acordado que é a aula gravada, tá bem? Mas igual pedimos perdão e vamos ao trabalho. Então, moçada, vamos lá então, nosso terceiro encontro deste assunto tão importante, tão próspero para a gestão de qualquer empresa, que é o SNOP. Então vamos fazer aqui um breve resgate daquilo que a gente conversou na semana passada, sexta e sábado. Então hoje nós começamos aí a terceira jornada, num total de meia dúzia, seis. Então hoje é amanhã de manhã. E aí daqui a 2 semanas, certo? Daqui a 2 semanas a gente retorna na sexta-feira para mais um momento de produção, e aí no sábado pela manhã vocês vão expor aquilo que vocês até na sexta produziram, beleza? Vocês lembram que a gente combinou isso na semana passada? Então, das 6 aulas, 5 aulas nós vamos produzir, e na sexta a gente vai fazer um grande seminário aqui para trocas. A atividade avaliativa em si não vai ser esse seminário, vai ser a postagem do material que vocês vão produzir até a quinta aula, até a sexta da outra daqui a 2 semanas, tá? E aí eu vou dar um prazo para vocês, obviamente, para vocês postarem, tá bom? Porque da finalidade dessa troca, desse seminário, para que vocês possam, nós todos, né, possamos beber da fonte das informações, do conhecimento, da competência que vocês vão gerar, né? E isso tudo, essas competências advirão da resolução de problemas que eu estou lhes propondo. Então, na semana passada, eu já produzi um bloco ali de perguntas e já disponibilizei para vocês no Moodle, né? Assim eu vou fazer também hoje e amanhã, vou fazer isso só amanhã, claro. Hoje a gente vai construir, crescer a massa, né, de soluções, mas amanhã eu dou aquela ordenada, conforme na semana passada eu já o fiz, botando numa lista, né, direitinho, para que vocês possam ter um norte melhor dos questionamentos que vocês têm que responder. E esses questionamentos, eles são problemas reais de mercado, tá? Então não são, senão outra finalidade, problemas reais de mercado para que vocês apresentem suas soluções. Lembrando, reforçando que em relação à forma, eu não estou cobrando, não estou fazendo exigências quanto à forma. O que é isso? Então, quem quiser baixar ali, por exemplo, o Word que eu mandei e responder na sequência, né, aproveitando ali o esqueleto, né, a estrutura do questionário, pode aproveitar. Quem quiser produzir slides, quem quiser produzir o que for, usando inteligência artificial, inclusive, pode, não tem problema. Qual é o diferencial, gente? O diferencial são as ideias, né? São as propostas. Então, isso é o que é o mais importante. Mas é claro que forma, né? Estrutura, formato, aparência do trabalho, a apresentação do trabalho, ela também tem a sua relevância. E, de novo, ao dizer isso, eu enfatizo que o foco dessa minha colocação quanto à forma, né, ela é também mercadológica. Então, se aqui fosse, se essa turma, né, se essa disciplina fosse uma empresa e eu fosse o CEO, né, o diretor, o dono, sei lá, o responsável pela empresa, e vocês são os gerentes que têm aí a incumbência de propor ações, propor projetos, soluções para problemas mercadológicos, que são os problemas que eu estou lhes propondo. Na hora de vocês me apresentarem, vocês têm que me convencer. E para convencer, tem que ser argumentos prósperos para a empresa, dentro de uma viabilidade, né? Então não adianta a gente simplesmente dizer, vamos, falando em SNOP, né?
vamos aumentar a estrutura a planta produtiva da empresa, vamos dobrar a planta produtiva da empresa, que daí com isso a gente tem mais espaço para implementar não só o S&OP, mas como qualquer outra coisa. Olha, a solução até pode ser bacana, tecnicamente falando, mas e a viabilidade, né? Então eu peço que vocês se atenham a esse manto da viabilidade nas propostas de vocês, tá bem? Mas então vamos lá, gente. Relembrando, o que é S&OP? Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações, tá? O que significa na prática? Significa que aquilo que é vendido tem que estar em equilíbrio, em harmonia com aquilo que é o operations. Mas vamos agora então detalhar o que é esse operations, né? Operations engloba todo o resto. Que todo o resto é este? Primeiro, todas as operações intra-organizacionais dentro da nossa empresa e as interorganizacionais, para fora, em direção ao nosso fornecimento. Então, lembrando, fornecimento, não somente fornecedor. Qual é a diferença, Capec? A diferença é que fornecimento inclui todos os fluxos e todos os atores envolvidos. Quando a gente fala fornecedor, fornecedores, a gente pode cair numa armadilha de só focar na gestão do fornecedor, identificação, seleção, identificação, desenvolvimento de fornecedores, avaliação de fornecedores. Ok, isso é importante, sim, com certeza, mas é fundamental que a gente entenda que às vezes a, a interconexão do fornecedor conosco tem ali um terceiro, né? Tem ali um prestador de serviço, às vezes tem um quarto, não só um terceiro. Às vezes dentro da nossa empresa tem um terceiro, tem vários terceiros, exemplos que eu dei na semana passada, da portaria, né? Portaria de veículos, portaria de pessoas, que isso tudo pode vir a se tornar um gargalo. Pessoal que cuida da segurança, da segurança patrimonial, da segurança das pessoas em si, da CIPA, né? Comissão lá de prevenção de acidentes. Então, eventualmente, as regras ali impostas pode ser uma empresa terceira e essas regras impostas elas podem estar engargalando eventualmente o nosso trabalho, mas a gente que botou ali. Então, a gente tem que entender que para tudo funcionar em relação ao fornecimento e em direção ao comercial, que é quem vende e bota dinheiro novo, né, na empresa, capital, né, na empresa, então é toda essa cadeia ou rede, se for multicolateral, né? Esse encadeamento precisa estar equilibrado. Então, a SNOP é só isso, é só fazer esse equilíbrio. Quando eu brinco aqui fazendo esse só, é claro que eu quero dizer que não é tão fácil a tarefa, mas a primeira tarefa, moçada, é nós, enquanto gestores, gestoras, termos a devida visibilidade dos fluxos. Então nós temos que ter a visibilidade, ou vou até melhorar o verbo. Nós temos que ter não só a visibilidade, mas temos que ter a governança desses fluxos, para que daí sim a gente consiga ter mais efetividade na hora de equilibrar. Vocês entendem quando eu falo visibilidade dos fluxos? O que é visibilidade dos fluxos? Você, gestor, gerente, responsável, executivo, executiva, responsável, é você estar enxergando ali o que vendas, pessoal do comercial, está produzindo. De preferência, esteja, né, produzindo. Então, vendas está vendendo e isso vai desencadear no quê? Uma demanda produtiva, que é o operations, né? Então, a demanda produtiva ainda dentro da nossa empresa significa o quê? Que precisa ter estoque acabado para poder entregar o que foi vendido. Eu estou fazendo aqui a engenharia reversa da produção, do operations. Para ter produto acabado disponível para atender às vendas que o comercial executou, a produção tem que ter funcionado. Para a produção ter funcionado, sigo voltando, sigo fazendo a engenharia reversa. Os recursos produtivos têm que estar recrutados.
Quais são os recursos produtivos? Máquinas, equipamentos, insumos, pessoas, tecnologia, processos. É todo o conjunto de recursos produtivos necessários para que a coisa produza, né? A nossa empresa, independentemente do que ela produza, mas que ela tenha todos os elementos, os recursos produtivos para produzir. Para que esses recursos produtivos estejam disponíveis, eu estou falando bem pausadamente para vocês irem ouvindo e enxergando. Para que esses recursos produtivos, e eu enfatizo, recursos produtivos não são só os insumos, as matérias-primas que a gente compra do fornecedor. São os maquinários, os equipamentos, quaisquer que seja a natureza, né, da produção, são as pessoas, são os MROs. O que são os MROs? Os indiretos. Alguém pode me dizer o que são os indiretos, MROs? Seria o processo, na verdade, funcionários que não, que em outras palavras, que não fazem a peça, digamos. Muito bem. Indiretos, o nome, obrigado, Tiago. Indiretos, o nome já diz, são todos os recursos produtivos indiretos. Então, exemplo concreto: se a minha empresa produz chapa de aço, né, do setor metal mecânico, eu produzo chapas de aço. Muito bem. Então, quais são os recursos produtivos diretos? Os equipamentos, por onde vão precisar passar ali os insumos, que também são outros diretos, para que no final saia o produto chapa de aço. Mas é só isso que precisa? Tá, e essas máquinas aí? Não tem que ter manutenção preventiva, preditiva? Não tem, como o Thiago bem pontuou, algum tipo de programa, né? Alguma programação? E aí não tem atualizações, não tem que ter configuração, não tem que ter um MPS, um Master Planning Schedule, um planejamento mestre de produção, que é um documento gerado por ERPs, que são os Enterprise Resourcing Planning, ou sistemas de gestão empresarial. Então temos os indiretos. Para manutenção das máquinas, temos, sei lá, graxa, óleo, qualquer tipo de manutenção de insumo e de RH. Para fazer manutenção das máquinas, precisamos das pessoas responsáveis. Para as pessoas responsáveis executarem as manutenções devidas, programadas ou acidentais, né, preditivas, elas têm que ter as devidas qualificações. Olha como isso aí vai puxando tripa para a montante, ou seja, para a direção do fornecimento. E aí a gente começa, tem que ter os EPIs, os equipamentos de proteção individual, tem que ter os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, e tu vai puxando isso até chegar no fornecedor, que eventualmente pode ter um terceiro. Então olha o tamanho da tripa, né, da cadeia, do processo, do fluxograma, vamos usar o termo mais correto aqui tecnicamente, que tem que existir para a gente poder equilibrar, para a gente poder harmonizar, que é essa a proposta do SNOP. E aí, quando eu pergunto que a gente tem que ter visibilidade, o nome visibilidade também já sugere que é o que? Você está enxergando tudo isso que ocorre. Aí vocês podem olhar para mim ou ouvir isso que eu estou falando, né, e dizer assim, mas isso é óbvio, Capec. A gente precisa, a gente que eu digo, né, a gestão da empresa, precisa ter visão, supervisão, superior, né? Não é do super-homem. É supervisão do processo produtivo. Teoria, teoria bonita essa, né? Mas eu pergunto, será que existe alguém na empresa ou um departamento na nossa empresa, um PCP da vida, sei lá, um setor de qualidade, alguém em departamento ou pessoas, é, que tem essa supervisão? Pergunto para vocês. Tem algum departamento na empresa de vocês que
enxergue tudo isso, que supervisione tudo isso. Vocês não querem falar hoje comigo? Não? Não querem falar, gente. Falei, Robson. Desculpa, não ouvi a pergunta. Tava tentando ajustar aqui o meu áudio. Eu estou perguntando se, para todos, né? Se na empresa de vocês há um setor, pessoas, etc., que tenha a supervisão de todo o processo, desde sales, desde vendas, a operations intra-organizacional e fora, interorganizacional. Existe esse setor ou pessoas, enfim, existe quem faça isso? Supervisione toda a cadeia produtiva? Pelo menos nas empresas que eu passei, não. Era sempre dividido, né? Então, dois diretores, por exemplo, diretores da parte de sales e parte industrial, por exemplo, né? Entendíamos que núcleos separados funcionavam de forma, né, melhor nas empresas onde que eu trabalhei. Legal, legal. Essa consideração do melhor, fala aí, Lívia, fala aí, fala aí. Não, eu ia só comentar mais ou menos nesse sentido também. Ali na empresa, existe, né, o gerenciamento, mas ele é feito por pessoas diferentes e até núcleos diferentes. Por exemplo, aqui em Caxias a gente não tem a parte de vendas. A vendas é em São Paulo, então tem essa comunicação entre o diretor aqui de Caxias com o pessoal lá, o diretor lá de São Paulo para fazer esse alinhamento, né? Muito bem. Moçada, primeiro ponto. Supervisão, ou seja, visão superior de tudo, no sentido de dizer que há um acompanhamento, um follow, né, de todo o processo, não é algo trivial e nem tampouco fácil, no sentido de operação mesmo, tá? Ou seja, tu acompanhar tudo, e quando eu digo acompanhar tudo, não é no facão, né? Tipo, pô, você ter que se deslocar, ter que ficar lá olhando, literalmente, né? O que que venda está vendendo, comercial, para depois ir acompanhando também, olhando o restante todo da produção, dos suprimentos, das compras, olhando se o RH está capacitando as pessoas, se o setor de indiretos está suprindo a os recursos necessários. É inviável fazer isso de uma maneira física, presencial, onipresente, presente em todos os locais. Isso não existe. Então, para isso existem sistemas que permitem esse tipo de acompanhamento, sistemas desde mais automatizados a sistemas mais no facão, né? Então, por exemplo, eu já vi empresa que é gerenciada por uma planilha de Excel na nuvem. Que daí, o Robson, aquela lógica ali de separar por departamentos, ela é também separada na planilha, e ao final de um período ali, não sei se é matinal ou diário, já trabalhei com duas empresas assim e davam certo, tá? Só que assim, dava muito trabalho também, né? Tinha fragilidades e tal. Eu não tô, o que eu estou querendo dizer aqui, gente, que o que importa é nós termos a supervisão e depois a governança. Então, supervisão é você ter a capacidade de acompanhar para que você não seja surpreendido por nada, ou não ser surpreendido por muita coisa. Agora, o ideal é que a gente tenha essa supervisão, ou seja, a gente enxergue todo o processo, desde jusante, vendas, até montante, fornecedor. O ideal é que a gente tenha governança. E daí qual é a diferença? A diferença é que governança supõe que a empresa, né, tenha a capacidade de intervir lá num determinado ponto da operação. Então, por exemplo, se o fornecedor, já olhando aqui a interface nossa interorganizacional com o fornecedor, compras colocou um pedido lá e havia uma programação de entrega. E qual é uma das maiores fragilidades, né, desse tipo de relação? Supor aqui um prazo prometido de
20 dias depois da colocação do pedido para que houvesse a entrega. Qual é a grande fragilidade? É a empresa, nós, né, que colocamos o pedido, não termos a capacidade de acompanhar homeopaticamente ao longo desses 20 dias. O que eu quis dizer de uma maneira mais difícil é que a gente só vai saber se os 20 dias vão ser cumpridos no 20º dia. E aí, eventualmente, esse cumprimento não se dá, esse adimplento, né, não ocorre, ocorre um inadimplento. Inadimplência não é só em relação a pagar ou não pagar. Adimplência ou inadimplência é você cumprir ou deixar de cumprir termos contratados. E aí você, nesse exemplo aqui, de ter contratado uma entrega após colocar o pedido de 20 dias, aí no 20º dia você, o fornecedor, sei lá, se manifesta de qualquer forma, telefona, manda e-mail, WhatsApp, dizendo que não vai conseguir. E aí não importa, vai atrasar um dia, dois, ou vai cumprir o prazo, mas vai faltar coisa, sei lá. Vai rolar ali um inadimplento. Então, primeira coisa, capacidade de governar é você intervir em cima. Pô, Capec, mas como é que como é que tu intervém se o fornecedor está dizendo para você não vai entregar? Veja, intervenção não é você chegar lá, botar um pé na porta do fornecedor e dizer tu vai entregar assim. Não é isso. Intervenção no processo. Claro que as boas práticas de negociação sugerem que qualquer potencial litígio seja resolvido harmonicamente entre as partes. Se o fornecedor atrasa, você pode chegar para ele e falar assim, pô, mas isso aí tem uma multa prevista e tal e coisa. Não resolve o problema, né? Mas tem uma multa. Ou então, poxa, será que não dá para fazer um terceiro turno? Qualquer tipo de negociação. Isso já é uma maneira de você intervir, ou seja, tu está dando ali algum tipo de tratamento, tá? Intervenção é algum tipo de tratamento. Ah, não, mas o fornecedor, sei lá, explodiu, morreu, sumiu, falhou comigo. Que você vai fazer? Que é a intervenção? É o plano B, você tem que correr atrás de outra fonte. Você não pode simplesmente ficar lá, ah, meu Deus, fornecedor inadimpliu. Ah, mas beleza, vou aplicar uma multa nele e vou ganhar dinheiro. Pô, pode até ser que haja uma multa, pode até ser que haja penalidades, enfim, mas nenhuma penalidade, nenhuma multa cobre aquilo que se esperava que era o fornecimento. Então, intervenção significa fazer algo. Vocês lembram de um desenho? Dick Vigarista, eu acho que ele dizia: Muttley, faça alguma coisa! A gente tem que ter essa capacidade de fazer alguma coisa. Porque senão, aí a coisa vai atrasar, degringolar. Eu estou falando aqui de atraso, mas poderia ser um problema de qualidade do item, dos itens fornecidos, qualquer problema. Então, a gente tem que ter, para aplicar um bom SNOP, processos mapeados, fluxogramados, desde jusante, venda até montante, fornecimento, e termos capacidade de governar. Falar assim é muito fácil, né? Como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, desenhando o processo, tendo a visão do processo. Porque, gente, se não tiver a visão do processo, se ficar nessa assim, nessa visão departamentalizada, vou falar de novo devagar. Visão departamentalizada, ou seja, é o meu departamento, a responsabilidade é só até aqui. Depois é com o Maurício lá, ele que se vire. Ele que é o gerente, diretor lá do processo subsequente ao meu. Eu não sei o que acontece lá e nem estou aí. Aí o Tiago, que é quem me alimenta, né, que é o setor imediatamente a montante meu, ou seja, antes de mim, eu também não quero saber. Eu só vou trabalhar quando o Tiago me encher o saco lá. Ah, Capec, tem coisa para você aqui para o teu departamento. Veja, eu não entendo ser uma boa prática essa, tá? Numa empresa é importante que haja, de um jeito ou de outro, algum tipo de supervisão. E aí, o que o SNOP nos propõe? Uma série de mecanismos de sequência ali, né, que tem lá no, naqueles slides. Vocês lembram os slides que eu passei para vocês lá na primeira semana? Então, lá nos slides, deixa eu mostrar aqui, vamos compartilhar aqui, vamos não só ficar falando. Cadê os slides? Sumiram. Peraí, só um minutinho, gente. Eu não sei onde é que foram parar os slides. Só um pouquinho, peraí, deixa eu reduzir.
Cadê a tela aqui de redução? Ah, tá agora. Eu tô tentando achar os slides aqui para jogar na tela. Só um minutinho. Ah, ele tava numa outra. Tá, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Ele tava no Mozilla. Professor, Oi, eu tô sem a câmera, mas eu só queria complementar pode ficar à enquanto o debate vontade. ali. Enquanto eu abro aqui. Ali na empresa onde eu tô, antigamente era assim, tá? Não sei maiores informações, porque eu entrei recentemente, eu sei, enfim, o que o pessoal comenta. Que, tipo assim, entrava a pessoa, daí botava a pessoa lá na mesa e, olha, tu vai fazer esse serviço e deu, né? Uhum. E aí a pessoa não sabia, tipo, por que que eu tenho que fazer, qual o impacto que isso vai causar lá na frente se eu fizer ou se eu não fizer. Por que que tal empresa não pergunta as coisas diretamente para mim e sim para outra pessoa, para que depois eu possa, enfim, fazer o meu trabalho, né? E aí, agora, enfim, eles estão implementando, estão fazendo essa questão de todo mundo saber a função, o que tem que ser feito, para que serve e tudo mais. Mas aí acontecia muito, as meninas contam, Cadê o áudio dela? Vocês estão. a pessoa ia lá, trabalhava assim, 3, 4, 5 meses e ficava aquele negócio chato, sabe? Aí a pessoa saía. Aí a rotatividade ela era tão alta que tu nunca conseguia implementar um processo. Porque quando tu achava que o negócio ia engrenar, a pessoa ia embora, porque, ai meu Deus, aqui não dá, o negócio não funciona, é muito desorganizado, não sei o quê, eu vou embora. Aí pegava outra pessoa, daí até engrenar já se passavam mais 6 meses. E assim ia, né? Pois é, obrigado pelo teu relato. É isso mesmo, gente. Veja, eu tô. Vocês estão vendo o slide, né? Na tela de vocês fica só o slide ou a nossa. Do lado ali fica o nosso rosto também um pouquinho pequeno, assim? Só a tela. Fica o rosto. Pra- Tá, vocês Pra enxergam? mim fica o rosto também. Tá, legal, legal. Pra mim, os dois. Tá bom, show de bola. Então, moçada, veja, a teoria sobre SNLP, ela é ótima, né? Só que a gente sabe que, como qualquer técnica, né, a gente tem que ter a capacidade de bem aplicá-la, porque ela sozinha não vai se aplicar. Então, por exemplo, vamos descer ali o slide, passando aqui o que a gente já viu, o que que é SNOP, por que que ele é importante. Isso aqui vocês já têm, está lá no Moodle. Então, aqui os componentes, né? A gente trabalhou semana passada a questão da demanda, então hoje nós vamos trabalhar a questão da oferta. Então, aqui, deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Nós temos, começa a falar da sequência processual. Inclusive, esse material, esse raciocínio, né, essa dimensão da aplicação, consta do material que eu disponibilizei para vocês para esta semana, que está lá no Moodle, tá? Que é uma forma de, um método, né, de você aplicar. Então, aqui, qual é a sequência? Ah, você tem que ter a coleta de dados, está aí no slide, né? Tem que ter a revisão do produto, tem que ter a revisão da demanda, a revisão da oferta, reunião pré-SNOP, reunião executiva de SNOP e depois implemento e monitoramento. Honestamente, eu acho bem difícil você conseguir aplicar tudo isso, né? Porque veja, vamos ler os detalhes. O que é a coleta de dados? Reunião de informações de venda, estoque e produção. Ora, honestamente, o melhor dos mundos, viável mundo, né? É que essas informações já estivessem disponíveis em algum tipo de sistema. Ou seja, não tivesse que parar a produção, parar as pessoas, né? Para reunir e fazer isso. Ou seja, reunir informações de venda, estoque, produção. Mas nem toda empresa tem
esse sistema, vamos dizer assim, né? Ok. Segundo ponto, revisão do produto, tá? Tem que analisar portfólio, lançamento, ciclo de vida. Vamos entender isso, tá? A gente precisa entender, então, a aula de hoje, o foco é o bloco da oferta, né? Então, como assim? Por que analisar portfólio, lançamento, ciclo de vida do produto é importante para implementação de S&OP? Lembrando, então, se o S&OP ele é equilibrar venda e operações, ou seja, todo o resto, quando se lança um produto novo, quando se tem ali um portfólio que está sofrendo análise para o bem ou para o mal, tá bom ou não tá, precisa de um boost aqui, de um reforço, né, de uma divulgação maior. Isso tudo impacta na produtividade. Veja, qualquer tipo de esforço em termos de marketing, de divulgação, de reforço da marca, há uma tendência, uma expectativa de que haja algum tipo de adesão, em alguma medida, né, a esses esforços e, consequentemente, haja um aumento de vendas. Essa é a lógica, né? E em havendo esse aumento, ora, todo o caminho, a engenharia reversa, né, da produção tem que estar preparada. O que é estar preparada? Aí virão as políticas da empresa, em nível de estoque, por exemplo. Estar preparado para a minha empresa é já ter 3 giros de estoque pronto. Pode ser que sim. Não, eu não tenho capital de giro, Capec, então eu tenho que ter um fluxo produtivo enxuto, ágil, porque daí, quando vier a demanda, eu starto o meu processo e, num tempo concorrentemente falando competente, né, perante a concorrência, eu consigo atender a demanda. Eu, eu sou just in time, será? Enfim, são os dois cenários extremamente opostos, né, de formato. Ou você trabalha com nível de estoque alto, para poder não ter ruptura entre o pedido e a oferta, ou não. Ou você trabalha num outro extremo que é just in time. Você tem um fluxo bem enxuto e ágil, a tal ponto de que quando você recebe a demanda, você consegue atender sem perder a venda. Eu acredito muito no meio termo desses dois extremos, né? Mas temos que avaliar isso. E o ciclo de vida do produto é o quê? Significa que a gente tem que ter essa capacidade de avaliar, não é validade, ciclo de vida do produto não é validade, tá, gente? Ah, o meu produto ele dura 6 meses depois que eu produzi. Não é isso, não é validade. Ciclo de vida é quanto tempo o mercado ainda está consumindo aquele meu produto. Por exemplo, todo ano tem lançamento de celular novo, carro novo, né? Se todo ano tem esse tipo de lançamento, ou seja, a cada ano tem carro, tem celular, tem qualquer coisa que vocês pensem que tenha lançamentos aí periódicos, não precisa ser somente anual. Todo ano, então, todo período vai ter um produto que já é antigo, já está ficando obsoleto ali. É claro que não é assim também, né? Entrou um novo, agora descarta totalmente o anterior. Não, mas vai empurrando para trás da fila de quem? Do ciclo de vida de consumo dele. É que nem celular. Quem é que ainda tem aí BlackBerry? Celular BlackBerry. Quem é que ainda tem celular que não seja smart, que não seja de tela, que seja só com plano de voz e não de dados? Se bobear hoje, celular nem é mais para usar como plano de voz. A gente muito mais usa como plano de dados, com internet, né? Então, gente, o ciclo de vida é isso, a gente tem que avaliar isso também. Por quê? Porque daqui a pouco você está comprando, fazendo uma compra grande, por exemplo, ou está fazendo uma venda grande, mas até você atender aquela venda, o tempo para produzir pode comprometer lotes, pode comprometer moda, tendência de época e tal. Então, isso tem que ser avaliado. Terceiro tópico, revisão da demanda. Então, análise e ajuste das previsões. Ok. Revisão da oferta.
como é que está a nossa capacidade, né, de ofertar para dar suporte, beleza. Chegou nesse ponto, faz a reunião do pré-SNOP. Ah, então tem que reconciliar os planos de venda, de produção, identificar lacunas. Sim, isso é uma coisa óbvia, né, que a gente tem que fazer. Reunião executiva do SNOP, agora sim. E aí vai tomar as decisões. Vejam, vou até fechar a tela aqui para falar olhando diretamente para vocês. A minha percepção é que até aquela reunião pré-SNOP, todo mundo tem que ter aquilo ali gerenciável. Ou seja, você tem que ter a gestão dos teus recursos produtivos. Você tem que saber como é que está a venda ou a previsão para você, produção, operations, né, poder dimensionar e dar apoio. Que, pô, imagina, comercial tá lá fazendo o trabalho dele, tá vendendo. Aí quando chega a venda, né, para produção, o departamento lá que faz a interface direta, né, no atendimento dos contratos, aí esse departamento, essas pessoas vão dizer, pá, o comercial, assim você quebra a perna da gente. A gente não tinha, não tem como atender isso. Pergunto, isso acontece com vocês? Esse tipo de susto? Ou já aconteceu? Ou não? Acontece sempre. É raro, mas acontece sempre, né? Infelizmente, eu vou inverter a forma da minha pergunta. Quem não vive assim? Alguém aqui diz para mim assim, não, Capec, na minha empresa, onde eu trabalho ou onde eu já trabalhei, o comercial, quando planejava vender, já dava, essa informação já era compartilhada conosco. Alguém já teve essa experiência de antecipação maravilhosa assim? Acho que para esse tipo de experiência, só se tu tiver o contrato já fechado com. E mesmo assim, tu corre o risco ainda de ter uma previsibilidade ou tu ter alguma coisa que acontece no meio que tu vai ter que produzir mais ou menos do que do. Mesmo sendo um contrato certo. Muito bom, Juliano. Você bateu num ponto interessante que contrato, supostamente, né, em tese, né, formalmente falando, o contrato é a objetivação, né, da oferta e demanda. Hum? Mas a gente sabe também pela experiência que há uma dinâmica nisso aí. Uma dinâmica no sentido de ou aumentar quantidades, qualidades, enfim, do contrato, ou até diminuir, em função de fatos supervenientes, né? Ou não. Não precisa ser fato superveniente. Fato superveniente é que acontece depois, né? Depois da assinatura do contrato. Não precisa ser só assim. O mercado ele é dinâmico. A demanda ela aumenta ou diminui. Problemas ocorrem. Antes de te passar, ô Felipe, qual foi a grande notícia hoje, mundialmente falando, que vai afetar e já está afetando a economia mundial? O ataque de Israel ao Irã? Sim. Pá, Capek, ataque de Israel ao Irã. Tá longe pra caramba da gente. Você tá querendo dizer que algum míssil vai perder o caminho e vai vir pra cá? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte: o Irã é um país da OPEP. O que que é a OPEP? Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Ou seja, é uma oligarquia, é um oligopólio, perdão, é um oligopólio, é um grupo de países que dominam a produção de petróleo, exportação de petróleo no mundo, encabeçado pela Arábia Saudita, mas tem Irã, tem Iraque, é o Oriente Médio em peso. Tem alguns países ali do norte da África, Argélia, Líbia, mas mexeu com esses países, mexe no petróleo. Abasteçam seus carros, o preço da gasolina vai subir. É isso que vai acontecer.
não sabemos por quanto tempo, não sabemos em que medida. Isso é sério, viu, gente? O Israel atacou o Irã, acho que foi na madrugada de sexta agora. Já teve contra-ataque, já teve outro ataque, e a gente não sabe até que tamanho isso aí vai ficar. A própria guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, 3 anos atrás, né? 3 anos atrás achava-se que não ia dar nada e tal. Pô, tá afetando bastante. Essa guerra comercial, Estados Unidos-China, afeta bastante. Veja, quando eu falo afeta, é pro mal e pro bem, tá? Então a gente tem que enxergar onde que a gente pode ter uma boa oportunidade aí. Mas enfim, o S&P, gente, ele tem essa finalidade de equilibrar, porque todo mundo enxerga que equilibrando, né, venda com produção e suprimento é o ideal. Mas esse ideal, ele não é trivial e nem é tão fácil. Mas o caminho para a gente fazer é, primeiro, ter um mapeamento para ter a visibilidade do processo todo, desde a venda até a produção, até fornecimento, e ter, o que é mais difícil, a capacidade de governar. Quando a gente fala em departamentalização das funções dentro da empresa, eu só vou até aqui, eu só funciono quando eu recebo dali um input, né, uma ordem de, sei lá, de produção. Qual é o risco? O risco é que dentro da empresa mesmo a gente tem esse tipo de surpresas, sabe? Pô, a produção se organiza para produzir e aí quando chega na hora de produzir é que ela vai querer ver se tem no estoque do almoxarifado, do suprimento. Aí suprimento vai dizer assim, pô, mas ninguém me falou nada, que tinha um calendário aqui. Veja, é uma barbaridade acontecer isso, mas isso é o que mais acontece, esse tipo de falta de conexão. E eu não vou levar para o lado da má intenção, sabe? Tipo, boicotes mútuos. Não, não vou levar para esse lado. Isso existe também. Amanhã de manhã eu vou trabalhar com vocês alguns aspectos em relação a isso, diretos, e hoje eu vou dar para vocês uma estrutura para equilibrar dentro da empresa, pelo menos, mas também para fora. Esse tipo de, como é que se diz, de risco produtivo. O que que é um risco? O risco é um fenômeno ruim, né? Risco de ruptura, risco de stockless, risco de parada da linha de produção por problemas de manutenção. Então, risco é todo fenômeno ruim, danoso à produtividade, beleza? A diferença de risco para incerteza é que o risco é um método justamente para você quantificar a incerteza. Como assim? Qual é a incerteza que eu estou falando aqui? A maior incerteza que a gente tem na vida em termos de produção é a demanda. Será que a gente vai conseguir, vai conseguir vender, vai ter demanda para o nosso produto e tal? Só que a gente faz uma série de trabalhos, né? A gente, que eu digo empresas, né? Faz uma série de trabalho para planejar a demanda, para prever a demanda. E isso não é curandeirismo, não é aquela coisa magia, né? Do nada, assim, olhar para o céu, três pulinhos. Não, existem técnicas, ok. E essas técnicas todas, elas dependem, e é aí que vem o ponto que a gente vai trabalhar hoje, dependem de um bom interrelacionamento. Entre quem? Entre departamentos, entre empresas, se estiver falando do fornecimento, e entre pessoas, tá? Então vejam, olha que interessante o que eu vou hoje passar para vocês. Eu vou escrever aqui no chat 4 pontos para que a gente tenha confiança nas inter-relações. Confiança? O que você quer dizer com isso? Por que você está falando de confiança? Veja, quando eu sou do comercial e tenho confiança de que se eu vender, eu vou ter para entregar, funciona melhor. Indo para montante. Se eu sou do departamento lá que cuida dos produtos finais e tenho a confiança de que o comercial, agora estou invertendo, vai me previamente demandar para que dê tempo de eu me planejar
e ou vai me consultar para saber como é que eu consigo, se consigo atender, eu vou conseguir funcionar melhor. Só que a gente sabe que isso é difícil, né? O comercial costuma vender, 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 vender. Esse seria o mundo ideal, né? É, mas eu vou passar para vocês técnicas reais, derivadas de teorias econômicas e práticas, obviamente, que permitem a gente, não digo, eu não acredito muito em 100%, né? Porque humanamente é complicado, né? Mas permitem a gente mitigar, reduzir esse tipo de risco, de falta de interconexão, tá? E a técnica que eu vou lhes passar, ela é inclusive inspirada em Prêmio Nobel de 2009, tá? Que ela deriva de um modelo econômico chamado Teoria de Custos de Transação. Vou dar para vocês o nome da pessoa, que é o que cunhou, né, essa teoria, para que vocês eventualmente, se quiserem, possam aprofundar. Eu nunca lembro se é com N ou com M, mas eu acho que é assim, Oliver Williamson, tá? Então esse cara em 2009, Prêmio Nobel, ele cunhou, eu não gosto de usar o verbo criou, porque criou parece que foi do nada. Não, ele cunhou o conceito de teoria de custos de transação. O que que ele dizia? Eu vou explicar só o que que é a teoria, mas o que interessa para a gente é as implicações para esse equilíbrio que o S&OP demanda. A teoria de custo de transação ela diz o seguinte, que toda transação, qualquer transação que seja, ela tem os custos da transação em si, mas tem custos a posteriori e custos a anteriori. Exemplo, poxa, quando a gente vai comprar de um fornecedor, qual é o custo da transação com o fornecedor? Aí vocês vão me responder, depende do que tu comprou com ele. Depende da negociação, dos itens, quantidades e tal. Vai ter um preço, você vai pagar. Vai ter o preço da nota fiscal, vai ter o preço eventualmente do frete, que possa ser além disso. É o custo da transação, né? Que a gente pensa. Pois é, mas essa teoria aí, ela diz o seguinte, que além deste custo, que existe, é óbvio, existe o custo pré-transação e pós. Quais são os custos pré-transação que temos? Ora, antes de você comprar, você não faz um esforço para procurar o que você tem que comprar? Onde? Não faz cotação? Você não tem que identificar, selecionar, qualificar fornecedores? Tem ou não tem? Você não tem que ter um departamento, pessoas, processos, recursos envolvidos, salário, equipamentos, para fazer esse levantamento, né? Porque não é assim, tá, agora tem que comprar alguma coisa, joga no Google, o primeiro nome que aparece você compra. Não é assim, né? Isso hoje, vou enfatizar para quem é mais jovem, está muito mais barato por conta da internet, né? Porque quando não se tinha internet muito rápida, até quando se já tinha internet, mas não muito rápida, era aqui, ó. E não tinha celular e smartphone, que hoje tem mais celular do que população. Era na linha telefônica. E linha telefônica era um troço gargalo. Mas tudo bem. Então hoje a gente tem. Então o custo de transação é isso. É você ter o custo anterior à transação e posterior. Quais são os custos a posteriori? Ora, o Juliano mesmo deu um exemplo aí. Inadimplento de qualquer cláusula contratual. Inadimplento de quê? Ora, tem lá um objeto. Todo contrato tem objeto. Itens a serem transacionados por ambas as partes. Tem valores a serem pagos, tem formas de pagamento, tem prazo de entrega, tem parâmetros de embalagem. Tem um monte de coisa num contrato. Então, custo de transação a posteriori da transação é qualquer tipo de inadimplento que eventualmente ocorra. Não, mas não houve inadimplento, tudo foi cumprido. Tudo bem, então eventualmente tem uma manutenção, tem algum ajuste, tem uma logística reversa, devolução, sei lá, né? Então, esse é o conceito. O que importa para nós? Dentro dessa teoria toda, eu trago para a gente aqui uma forma, já te passo, Robson, uma forma da gente
trabalhar a confiança nas interrelações. E confiança não é uma confiança romântica, tá? No sentido de que, pô, o Capec é um cara, é faixa, eu confio nele. Não, não é isso. É confiança no processo. Mas antes de eu explicar, vai lá, cadê? Robson, por favor. Enquanto isso, eu vou desligar. Só, só trazendo um case bem rapidinho. Hoje, eu estou negociando algumas chapas em alumínio de uma liga em específico e nós compramos 2 toneladas, são uma quantidade pequena. E o fornecedor pediu que, devido à falta do material no mercado, na própria usina, então, que a gente alterasse para 12, né? Uma quantidade bem maior do que a gente compra. Então, fizemos alguns ajustes, tal, e agora, quando ia fechar a compra, ele pegou e me disse: Cara, eu só consigo firmar o pedido contigo a partir de 25 de agosto. Porque ele chegou para mim e disse assim: Não é uma questão de atendimento, eu não tenho como te atender porque meus outros clientes compram 20 toneladas por mês. Então, assim, me deixou à vontade a ir no concorrente, ir nos distribuidores dele mesmo, né, que compram dele, porque ele não queria, assumir novos negócios por causa disso, né? Então, é uma coisa assim que mesmo eu, né, representando a empresa e atendendo o que ele tinha me exigido, ele só ia atender após uma data. Então, isso como uma cadeia ali para atendimento até do comercial, porque até o nosso sistema tem uma coisa que é engraçada. Nós temos um cálculo ali para entregar um produto, né? Um X tempo, por exemplo, 60 dias. Só que nem nesse caso, é como se fosse a entrega do material, a entrega do produto com todo o material em casa. Então, se eu vou comprar esse material que vai me demorar mais de 60 dias, ele vai chegar naquele ponto de deadline e ele vai voltar. Então, é como se eu tivesse que ter colocado o pedido, sei lá, 30 dias atrás, sabe? O sistema entende dessa forma, sabe? Então, tem muitas coisas que a gente já começa rodando atrasado para atender um pedido. Então, isso acontece muito com importações, né? O ponto que eu quero chegar é que mesmo às vezes atendendo o que é a exigência do fornecedor, a gente não consegue, né? Por de repente ser uma empresa menor. Pois é, muito bom. Obrigado pelo rico relato. É isso aí. Então, moçada, olha só. Escrevi ali no chat 4 passos, 4 pontos, né? Não é passos, 4 pontos que a gente tem que trabalhar para poder ter mais confiança nas interrelações, tanto dentro dos departamentos, dentro da empresa quanto fora, tá? Vou explicar cada um deles. E aí depois a gente vê como é que trabalha isso, como é que aplica. Eu vou ler primeiro, depois eu explico cada um. Então, frequência nas interrelações, assimetria de informações, oportunismo e especificidade de ativos. O que se quer dizer então? O que eu estou querendo lhe dizer? Se a gente trabalhar esses 4 quesitos aí, cada qual tem a sua forma, a sua intensidade, a gente consegue ter mais confiança nas interrelações e tendo mais confianças, esse é o ponto, né? O objetivo não é a confiança pela confiança, mas sim em função de termos confiança nas interrelações processuais, tanto dentro da empresa quanto para fora, a gente consegue ter mais previsibilidade, a gente consegue trabalhar de maneira mais fluida. Paralelo ao nosso corpo. Quando o nosso corpo, quem nunca se sentiu apertado para ir no banheiro, estando assim na rua, chegando em casa ou chegando no trabalho, chegando em algum lugar que você sabe que vai ter um banheiro, né, para você usar. Aí você tá naquele deslocamento, sei lá, num Uber, no teu carro, num ônibus, num trem, não importa. Aí bate um trânsito, aí tu começa a, puta merda, tu nem tá com tanta vontade, mas tu já dimensiona, pô, vai demorar tanto tempo. Aí começa a coisa a apertar, quer seja para número um, para número dois, não importa. Aí você começa eventualmente num cenário pior, até passar mal. E quando você chega perto, tipo, tá num trânsito, aí o trânsito aliviou,
O Uber chegou, aí tu foi, entrou no lugar, ou em casa, ou na empresa, tu sabe, tu botou na tua cabeça, bom, agora eu consigo, eu vou chegar no banheiro. Na tua cabeça, tamanho do teu desespero, você consegue dimensionar quanto tempo ali que tem o banheiro e que tu vai conseguir ter acesso. Eu pergunto para vocês, quando você tem essa certeza, essa previsibilidade, a confiança de que você vai demorar um, dois, não importa o tempo, mas que você sabe que tu vai conseguir. Tu saiu do trânsito, porque no trânsito tu tava ali, pô, não sei se eu vou chegar, mas quando tu saiu, tu viu que vai chegar, nem que tenha que subir escada, pegar elevador, ainda vai dar uma demorinha aí. Mas quando você tem essa previsibilidade, você já não dá uma acalmada? A vontade continua, claro. Não se. Vamos lembrar da ciência básica aqui. Não se sublima ou se evapora as necessidades, né? Só porque você sabe que tu vai conseguir fazer. Mas quando você tá apertado e chega, tem acesso, você já fica mais calmo. Assim como ao contrário, quando você não tem acesso, você fica ali passando mal, às vezes, e nem tá com essa vontade toda. Nunca tiveram essa sensação de tranquilidade quando tiveram assim, ah, agora eu vou ter acesso ao banheiro. Não rola isso com vocês, não? Acho que é bem Direto? natural, É, né? bem. Não, eu não sei, daqui a pouco vocês podem estar achando que isso é uma coisa minha só, né? Você tá com vontade no banheiro, meu Deus, não tem banheiro, sei lá, até tá trânsito, tá fila, sei lá. Mas quando tu vê que tu vai conseguir, tu consegue dimensionar, ainda que tenha um tempo para você acessar, você já fica mais tranquilo. O que que isso tem a ver com essas sequências, esses passos aqui? Veja, quanto maior for a confiança de que você vai ter aquela informação do Sales e do Operations, você não gera estresses operacionais. O que que são estresses operacionais? Ora, estoque é um estresse operacional. Estoque de tudo, tá, gente? Por favor, abranjam o pensamento de estoque para recursos produtivos. Estoque não é só de insumos diretos e nem tampouco dos indiretos. Ora, mas se tirar indireto e direto, o que que sobra? Recursos, máquinas, equipamentos, pessoas. Pessoas têm que ter qualificação, pessoas têm que estarem saudáveis. Tem que ter os EPIs, tem que ter os EPCs, tem que ter treinamento motivacional para a pessoa não boicotar de maneira dolosa ou culposa. O que que é boicotar de maneira dolosa? É fazer problema, causar um problema. Agora, o que que é boicotar de maneira culposa? É o corpo mole, a falta de motivação, né? Então, olha, isso tudo é estoque que se tem que ter, porque isso tudo é recurso produtivo, direto e indireto. Então, quando eu digo, primeiro ponto, fala, Lívia. Sobre esse assunto do recurso de pessoas, é bem interessante ver a situação que muitas empresas estão passando agora, né? Que é a escassez de mão de obra para o chão de fábrica em si, né? Ali na empresa que eu trabalho, a gente está tendo muito problema com isso, que às vezes a gente tem que tirar uma pessoa de um setor para o outro. Ela nem aprendeu a trabalhar no primeiro setor e já está sendo realocada por conta disso. Pois é, isso quando não sai da empresa, né? Isso quando eventualmente não há uma rotatividade dentro da própria empresa mesmo, fora, perdão, saindo para buscar uma oportunidade melhor no mercado e tal. Então, moçada, é, quando a gente fala de frequências, o que que eu estou querendo dizer? Anotem isso, por favor. Quanto maior a frequência, quanto maior a frequência, maior é a confiança. O que que vocês acham disso? Quanto maior for a frequência da inter-relação, maior é a confiança daquela inter-relação. Exemplo prático. Cadê, dona Carioca? Lívia. A Lívia é do comercial da empresa e eu sou da produção. Quanto maior for a frequência da inter-relação
do meu departamento com o dela, ou meu com ela, funcionalmente falando, quanto maior for essa inter-relação, essa frequência, perdão, da inter-relação, maior será a confiança entre nós dois, um para com o outro, reciprocamente, de que eu olhando para ela, que ela vai me colocar os pedidos que ela está vendendo no mais breve prazo possível. E confiança nela em mim, que ela vai estar vendo as coisas que eu tenho condição de atender ou não. É que nem quem é pai aqui, pai ou mãe, de criança em época de colégio. A minha mais velha já não está mais nessa. Agora, quando a minha mais velha era menor e estudava colégio normal, aquela coisa, eu tinha que ficar em cima, né? Tinha que ficar em cima ali para, pô, não adiantava dizer, filho, estuda para tu ser alguém na vida e tal. Passar a dificuldade que o pai passou, aquele papo, né? Que é verdade, mas se eu ficasse só nesse papo, dificilmente o nível de engajamento não ia ser tão bom quanto se eu chegasse junto, se eu tivesse uma frequência de estudar junto, não é só cobrar, chicotear, é frequência da inter-relação. Qual é a qualidade desta inter-relação? Aí é o estado da arte de vocês, tá? Mas o ponto frequência na inter-relação é quanto maior for essa frequência, maior será a confiança. E em sendo maior a confiança, maior será a integração. E isso é uma premissa básica e fundamental para o SNOP. Vocês enxergam? Concordam ou não? O que vocês acham? Falem comigo. Então vamos adiante. Quanto maior a integração entre equipe, principalmente, vou falar da minha área aqui, né, que é a área de TI, né? ah, Melhor é para tu desenvolver o problema. Tipo, eu tô com um problema agora de uma migração que está copiando os dados, ela começa com uma alta frequência de cópia e daqui a pouco ela, pum, cai. E já fucei tudo que podia fuçar. Hoje eu quase acendi uma lâmpada tentando descobrir e nada. E aí eu tive que levantar a mão e exaurir todas as opções. Levantei a mão e disse, nós vamos ter que montar uma equipe para desvendar o que é que está acontecendo. E não é, são equipamentos de alta performance com para cópia de dados com placas de 40 GB para poder copiar. E os negócios não vai, não manda, tu manda e o negócio parece estar de carroça. É tu botar um fuquinha e indo mandar dados. Não tem como, são teras de cópia de dados que tem que ir. É que nem. Muito bom, obrigado, Juliano. É que nem o ditado, né, gente? O que engorda o boi? É os olhos do dono. É os olhos do dono. Por que isso acontece? Porque o dono tá ali fazendo a coisa acontecer. Esse dono não é dono da empresa tão somente, é dono do processo, encarregado do processo, responsável. Fala aí, Thiago. Eu falo um pouco da minha empresa ali também, né? Que nem a gente tem todos os setores, se eles não tiverem unido, o troço não vai, né? Que nem a gente trabalha com carteira, então a gente já tem aquela demanda daquele tempo, né? Determinado. Então, se a produção não entrega as peças para montagem, a montagem não vai montar. Se o almoxarifado não entregar as peças para a produção não vai montar, não vai produzir. Então, é tudo interligado, né? Uma mão lava a outra. Então, se um falha, todos falham, na verdade, né? É em cadeia, né? Encadeado. Então, gente, depois que passar essas quatro aqui, eu faço o intervalo e na volta eu operacionalizo isso em investigação para que vocês possam produzir. Então, assimetria de informações. Vamos entender o que que é isso. Assimetria de informações é o seguinte: simetria, olhem para cá, por favor. Simetria e assimetria, tá? Assimetria de informações é quando há departamentos olhando dentro da empresa que têm muito mais acesso a informações do que outros. Então, por exemplo,
Comercial. Comercial está sabendo que a empresa vai ter uma política de vendas, promocional, de marketing, tudo que vai resultar em vendas. O comercial está sabendo disso, tem essa informação e o resto da empresa não. Veja, quando eu digo tem e não tem, é por motivos diversos, tá? Motivos desde não ter acesso mesmo a de repente ter acesso, mas não acessar. Porque todos nós temos nossas demandas diárias, nossas dores, né? E a gente eventualmente é atropelado pela rotina. Então não basta ter a informação se a gente não a usa, não a acessa e não usa. Então a simetria de informações é quando alguém está muito além do que o outro e vice-versa, tá? Se for uma relação interorganizacional, nós com fornecedores, o que significa? Como é que seria uma assimetria de informações? Seria nós termos um nível de produtividade, tecnologia, etc e tal, muito maior do que o fornecedor, ao ponto de quando a gente pede para ele alguma coisa com determinados quesitos de qualidade, ele não entrega, ele não consegue entregar. Ele não tem certificação de qualidade, etc e tal. Ou ao contrário, ou a gente tem fornecedor que tem certificações, tem experiência, tem um valor agregado muito grande no nosso produto e a gente não consome aquilo. Veja, não estou falando que quem está aquém, né, embaixo, está errado. Não. Porque de repente a proposta nossa, né, olhando esse exemplo do fornecedor que tem muito valor agregado, daqui a pouco a nossa proposta produtiva não comporta itens premium, por exemplo. Consequentemente, não comporta insumos premium, né? Então a assimetria, quanto maior for, menor será a confiança. Então, quanto maior for a assimetria, menor será a confiança. Ou seja, nossa meta é simetrizar, ou dito de uma outra forma, diminuir a assimetria. Talvez não consigamos simetrizar, né? Talvez a gente não consiga fazer com que produção, suprimentos, almoxarifado, MRO, todo mundo tenha as mesmas informações ou consiga usar as mesmas informações que o comercial, por uma questão de departamento ou até por uma questão de recurso humano mesmo. Daqui a pouco, né, a gente sabe que temos qualidades e qualidades de pessoas na nossa empresa. E eventualmente pode ser isso também. Diga, Felipe. Lá na empresa a gente trabalha com produção de cosmético, pintura. No caso, a gente geralmente, nossos fornecedores leva de 8 a 10 dias para poder entregar o material da tinta. Aí, como combinado com as empresas que fornecem as peças injetadas para nós, a nossa entrega é basicamente direta. Ou seja, 1, 2 dias depois que entra o pedido, a gente já faz a pintura e faz a expedição. O que nós começamos a fazer nesse caso é pedir uma previsão de demanda para conseguir colocar as tintas em casa, para que no momento que chegue as peças, a gente consiga encaixar na linha de produção, mediante um acordo entre nossa empresa e a fornecedora do material. Ótimo, perfeito. Quando isso acontece, maravilha, palmas. O problema é construir para uma relação para que isso aconteça. Que em tese, olha só. Exato, Diga, Felipe, diga. porque muitas vezes acontecia de entrar o pedido e a gente ter que ficar aguardando a chegada da matéria-prima. E muitas vezes acontecia da tinta chegar fora de cor e reprovar, e a gente ter que mandar de volta. Como a cobrança vinha sempre direto para nós por conta do contrato, tivemos que fazer essa renegociação para que a gente consiga atender o cliente dentro do prazo. Até que eles conseguiram entender o motivo da previsão que a gente precisava, porque o problema maior nosso era o fornecedor entregar matéria-prima para a gente poder produzir.
Ótimo. Então veja, que legal, né? Eu imagino que foi um trabalho de simetrização de informações, porque quando você pede informações, né, pedidos antecipados, sei lá, previsão de demanda, você está dando trabalho para os outros, né? A gente está dando trabalho. Exato. A gente está dando E trabalho. muitas vezes a gente se quebra porque vem uma previsão, chega na hora, vem outra. Ou muita peça a menos, ou muita peças a mais. Que daí a gente não consegue prever também. E a quem é pedido a previsão fica com aquele sentimento assim, tá, mas eu também vou me amarrar, não quero, eu quero dar a previsão na hora que eu pedir. Então não é pré, esse pré tá pequeno, né? Exato. É E como a gente visão. trabalha só com carteira de pedido, o nosso comercial sente bastante dificuldade com isso. Porque como a gente fornece acessório para móveis, se o moveleiro está em baixa, vai replicar em nós. Sim, perfeito, muito bom, obrigado, Felipe. Tá bom, gente? Então, quanto maior for a assimetria, menor será a confiança. Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a assimetria. O ideal é que haja simetria. Isso tanto entre departamentos quanto interorganizacional. Tá? Terceiro, oportunismo. Oportunismo, eu botei entre aspas, para não deixar dúvida, de que é um sentido ruim, tá? Então, esse oportunismo aí é aquele do golpe. Oportunismo da maldade, sabe? Do vício de enganar. Então, por exemplo, quando vocês fazem uma compra, sua empresa, ela, quando recebe a compra, ela confere o que veio ou simplesmente recebe, fatura a nota e paga? Lá na empresa tem tudo que chega, chega no almoxarifado, né? E eles é tudo conferido. Pois é. Por que que se confere? Ora, você já não pediu? O fornecedor não tinha que entregar o que você pediu? Por que que se confere coisas? Tô Pelo certo seria, né? eu tô forçando uma barra aqui, gente, pelo seguinte, para mostrar que há desconfianças, né? Há vícios, né? De toda ordem. Pode ser um vício operacional, pode ter sido um erro, uma máquina, enfim, uma contagem ali, leitura de código, sei lá o que, pegou errado, mas pode ter sido ali um problema, de risco moral também, né? Então, assim, a questão do oportunismo é entender que há esses riscos. Lembra o que era risco? Risco é um problema, é um fenômeno que impacta negativamente a produtividade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer gestão de riscos, tá? Então, no segundo, depois do intervalo, eu vou ensinar para vocês técnicas de como fazer gestão de riscos. Nós já fazemos isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quem é que sai de casa hoje sem olhar a previsão do tempo? Às vezes a gente até se passa. A gente olha meio que para a semana, né? Mas em alguma medida você tenta se antever. A temperatura, para saber se vai estar frio, se não vai, se vai chover, se não vai, né? Quando a gente usa aplicativos de deslocamento, Waze da vida, Google Maps e tal, você já olha antes, mais ou menos assim, para ver, pô, quanto tempo eu vou levar. Você não, hoje em dia, tendo essa disponibilidade, né? Você se antecipa. Então, você está tentando gerenciar o risco. Depois do intervalo, eu vou passar para vocês ferramentas para trabalhar isso. Então, o oportunismo é a relação. Quanto maior for o oportunismo, menor será a confiança. Tá? E o quarto e último, especificidade de ativos. O que que é isso? É quando um ativo é muito específico. Ó, falei a mesma coisa. Ativo, gente, sob o ponto de vista da contabilidade, tá? Então, por exemplo, você chega para o teu fornecedor, vou logo dar um exemplo concreto direto. Você chega para um fornecedor teu e pede para ele algo que ele só vai produzir para você. Só você compra, só a tua empresa compra, naquela configuração. Entendeu? Isso torna o ativo muito específico.
Qual ativo? Tanto o produto final quanto todo o processo produtivo para o teu fornecedor. E isso não é bom. Entenderam? Então, de novo, a relação aqui é quanto maior, quanto mais específico forem os ativos das interrelações, menor será a confiança. Então a gente vai ter que trabalhar isso. Veja, isso aí é o fenômeno, tá? É que nem corrente de água, corrente de correnteza. Ela tá ali. Não adianta você lutar contra isso. Nós, quando recebemos compras, Tiago, a gente confere. Confere em medidas variadas, confere 100%, confere amostralmente, tamanho de amostra, conferência quantitativa, conferência qualitativa, mas a gente confere. Isso é ruim, porque é uma perda, perda de tempo, é perda de recurso. Ah, mas se não conferir aí, não estou dizendo se não conferir. A gente tem como, isso é no caso do oportunismo, né? A gente tem como mitigar riscos, no caso de oportunismo. E no quarto ponto ali, que é a especificidade de ativo, pô, Capec, mas se eu for cada vez mais agregar valor à minha produção, naturalmente eu também vou demandar valor do meu fornecedor, certo? Do meu fornecimento. E aí, com isso, eu vou estar cada vez mais fazendo os meus ativos na relação interorganizacional com o meu fornecedor específicos. Pô, então ferrou? Você está dizendo que quanto maior for a especificidade de ativos é pior para a confiança? Se não fizermos nada, sim, mas a gente pode fazer muita coisa. E aí, na volta do intervalo, eu passo para vocês os problemas já em forma de ferramentas que daí vocês produzem. Tá bom, gente? E aí, com isso, só para entender, fazer um apanhado aqui antes de ir para o intervalo. E aí, com isso, a gente consegue ter uma integração mais fluida, mais conectada do S&OP, tanto intra-organizacionalmente, dos sales com as operations internas, como com as operations externas, que são o fornecimento, né? Beleza? Então vamos para o intervalo. Beleza. No meu relógio são 20 e 37. Quando for, vocês querem o quê? Até 21? Até 21. Dá 23 minutos. Pode Pode ser? ser. Que daí depois eu passo as tarefas para vocês e aí vocês gerenciam o tempo como vocês quiserem. Ah, mas não vai dar tempo de jantar agora, Capec. Não vai dar tempo de tomar banho agora. Mas aí dá tempo depois. Depois eu passo, 9 horas ali eu passo e aí vocês gerenciam o tempo de vocês, que eu vou estar aqui para apoiar, mas aí vocês podem fazer da maneira que bem entenderem, tá bom? Então, 21 horas a gente se fala. Vou parar aqui a gravação e até daqui a pouco. Então vamos lá, retornando. ah, foi assim, claro. Então, moçada, os questionamentos para operacionalizar isso, então como é que a gente aplica isso, tá? De maneira bem direta. Hoje eu vou só falar para vocês, amanhã eu escrevo, que daí eu somo com as competências que amanhã nós vamos trabalhar num bloco de quesitos de problemas para avaliação igual ao do primeiro módulo, tá? Mas hoje eu só falo para vocês. A minha sugestão é que vocês, de hoje para amanhã, vão pensando, anotando, enfim, rascunhando soluções, tá? Não tentem esgotar, né? Por que isso? Porque a gente ainda tem tempo para trabalhar, né? Então vamos tendo ideias, principalmente de hoje para amanhã. Mas quais são os questionamentos que verbalmente hoje eu lhes expresso, tá? Como operacionalizar esses quatro quesitos? Então, como que a gente faz isso? Ora, se o primeiro quesito, vamos lá, quesito por quesito, né? Se o primeiro quesito é frequência nas interrelações, a pergunta que fica é como estabelecer frequência intensa nas interrelações. E aí, na vida real, né, a gente não vai responder só o como. Então, por exemplo, as respostas práticas. Podemos ter reuniões. Reunião é uma forma de inter-relação, não é? Mas eu honestamente sugiro vocês pensarem
nas viabilidades. Quem vai se reunir, quem vai visitar o fornecedor, quem vai promover um encontro, um jantar. É uma reunião. Veja, é uma inter-relação, tá? A frequência, a gente tem que entender o seguinte, que quanto mais o olho do dono tiver em cima do boi, mais gordo, mais saudável, enfim, mais o que de bom quiser que esteja, esse boi terá. Como é que você vai estabelecer essa inter-relação, essa frequência, perdão? Vocês é que vão dizer. O que que vocês têm que pensar? Na viabilidade dela. O que não pode, por exemplo, é a gente viver o dia de trabalho em reunião. Esse é o pecado da reunião, entendeu? A reunião é uma coisa relativamente boa se tiver uma pauta, porque daí por que que tem que ter uma pauta? Porque as pessoas têm que ir para a reunião já sabendo o que que vai ser discutido, para já enriquecer a cabeça e não chegar na reunião só pensando em comer café, biscoito, aquelas coisas e ficar batendo papo. Tem que ter uma ata. Então, depois da reunião, a reunião tem que ter uma ata. O que que é uma ata? É um documento que formaliza aquela reunião, o que foi discutido e os encaminhamentos. Ah, nesta reunião foram debatidos tais pontos e, como encaminhamentos, Cristiane, você, chefe do departamento tal, deve fazer tal coisa. Tony, você, responsável pelo departamento, tem que fazer tal coisa. E isso aí vai virar ação, que vai ser cobrada na próxima reunião ou em momento marcado naquela ata. Entendeu? Então, para responder esse primeiro quesito, é isso: é como aumentar a frequência nas inter-relações. E aí a gente tem uns benchmarks maravilhosos, né? Quem é que não vive pendurado no celular aí? O que, que o celular tem, né? Eu costumo brincar na minha família aqui, chamar de crack, né? Não é uma brincadeira muito legal, mas no sentido de que você não larga aquilo, né? Então eu falo, pô, vamos craquear todo mundo. Aí quando você percebe, tá todo mundo sentado na sala, cada um no seu celular. Então tem os benchmarks a se seguir. Mas o primeiro ponto então é esse: como aumentar a frequência ou a intensidade da frequência nas interrelações. A segunda, em relação à simetria de informações, é o contrário: é como diminuir a assimetria de informações. Para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender quais são as informações que estão assimétricas, ou seja, o que que o fornecedor está sabendo mais que eu que está criando desvantagem ou dificuldade, né, de entendimento. Ou ao contrário, que eu estou sabendo demais, aqui estou exigindo demais do fornecedor, ou daqui a pouco a conclusão é que aquele fornecedor não serve. Por que não? Dentro da empresa, será que não tem gente que está sabendo mais coisas do que outros? Veja, não é aqui a um apelo ao, como é que eu vou dizer assim, ao ego, tá? Ah, tem que estar sabendo, tem que ter poder. Não é isso. É para haver a harmonização dos fluxos. Só isso, porque se vendas sabe mais do que todo o resto, vai vender mais, vai informar menos e todo o resto vai produzir com mais dificuldade. Ou não vai atender vendas, ou vai atender com preços ruins, porque vai negociar para ontem. Quem negocia com pressa nunca se dá bem, né? Então, nesse sentido que a gente tem que procurar saber quais são as informações que estão assimétricas e tentar simetrizar e ver como. Oportunismo, mesma coisa. Como reduzir o oportunismo? Aí aqui é fazer gestão de risco, tá? Então vamos explicar um pouco mais. Aqui já tem umas técnicas além. Para a gente reduzir os riscos, né? Porque o oportunismo é uma coisa ruim. A gente primeiro tem que identificar quais são os riscos que afetam aquele negócio ali. Então, por exemplo, você está falando do risco de atraso do fornecedor. Risco, qualquer coisa que seja ruim para o negócio, tá? Ah, eu quero atacar isso porque eu entendi que aquele risco ali é relevante para o meu negócio, em melhorando, né, aquele risco. Tem coisas que eventualmente
você não vai ter muito resultado. Por exemplo, a gente começou a perceber que está havendo um aumento do consumo de clips na empresa. Pô, vamos fazer uma força-tarefa aqui para reduzir o consumo de grampo. Ó, estou sendo irônico, querendo dizer que nada contra grampo nem clips, mas eu imagino que não haverá um ganho expressivo aí em termos de resultado que justifique um esforço para a redução do consumo desses itens, né? Então é nesse sentido que a gente tem que primeiro saber que risco vale a pena atacar, e aí depois que a gente eleger os riscos para atacar, aí a gente tem que trabalhar duas coisas, anotem isso por favor: probabilidades e impactos. Então, probabilidades e impactos. Qual é a probabilidade daquele risco acontecer? E qual é ou quais são, né, os impactos daquele risco acontecer? Em acontecendo, qual é o impacto? Então, de novo, atraso do fornecedor. Qual é o impacto se houver um atraso? Haverá impacto? Vai ser uma coisa muito ruim? Aí vai vir a resposta. Depende. Depende de quão atrasado e depende de qual medida de atraso ocorreu. Então, o que eu quero dizer, quanto atrasado é uma questão de tempo, né? Ah, era previsto chegar hoje, chegou hoje, mas 1 hora atrasado. É uma coisa. Agora, estava previsto chegar hoje, chegou só daqui a 3 dias. Aí já meio que, né, tem um impacto maior. Mas igual, a gente tem que avaliar isso, porque daqui a pouco você trabalha com um nível de estoque, daqui a pouco a demanda caiu e também não baixou o estoque, enfim. Então tem que avaliar. E qual é a probabilidade desse fenômeno atraso acontecer? Para que serve destrinchar análise de riscos, né? Sob estas duas perspectivas, da probabilidade e do impacto. Porque, veja, eventualmente uma coisa não conecta com a outra. Você pode ter um risco de probabilidade alta de recorrência, que não é uma boa, né? Mas que não necessariamente gere um impacto alto. Assim como ao contrário, você pode ter um risco de probabilidade baixa de ocorrer, mas se ocorrer mesmo com pequeno risco, né, do que for, gera um impacto alto. Exemplos. Esse que eu acabei de falar agora do atraso. A probabilidade do risco de acontecer do atraso é alta, toda hora atrasa. Ah, mas atrasa pouco, atrasa e a gente tem estoque. Então o impacto não é, os impactos não são tão altos. E daí, o que que serve essa análise? Serve para você ver se vale a pena você fazer um esforço ali para reduzir aqueles atrasos. A justificativa de todo esforço vai derivar não da probabilidade, mas sim dos impactos. Agora vamos pegar um exemplo de probabilidade baixa do risco ocorrer, que é uma coisa boa, mas se ocorrer, ainda que numa pequena medida, o impacto é muito alto. Quem trabalha com produtos químicos, por exemplo, se você compra insumos químicos, tem lá toda uma especificidade que tem que ser seguida rigorosamente. Pergunta que se faz é, pô, e se vier um determinado item com pH alterado, um negócio de alcalinidade, né? Acidez, perdão. Isso pode ter um impacto altíssimo. Ah, mas é só 0,1. Era para ser 3 e veio 3,1 de pH, que é um índice de acidez ali. Pô, eu não entendo nada de química, mas daqui a pouco isso daí pode mudar totalmente a composição, pode gerar até um inflamável, sei lá, as reações químicas que podem dar. Então a probabilidade pode ser baixa, mas se o impacto for muito alto, então merece um tratamento. Então é para isso que serve essa análise de probabilidade de impacto, para que a gente avalie o quão vale a pena reduzir o oportunismo, porque a lógica é quanto maior o oportunismo, menor é a confiança. Tá bem? E o quarto, especificidade de ativos, é o seguinte: como a lógica também é quanto maior for a especificidade, menor será a confiança, a gente tem que pensar nas compensações
para o aumento da especificidade. Mas por que, Capec, você já está pressupondo que haverá um aumento de especificidade ativo nas relações? Porque veja, à medida que as inter-relações elas se intensificam, ambas as partes, tantas quantas partes forem, vão evoluir juntas, né? Então, se você tem uma relação intensa com o teu fornecedor, intensa na intensidade mesmo ou ao longo do tempo, ou ambas, já tem uma relação intensa e há muito tempo com o fornecedor. O normal, em medidas variadas, é claro, é que haja uma melhoria das qualidades dos pedidos, né? Então, se você pede lá determinados insumos, quem trabalha com o setor de móveis, puxadores, alguém aqui de móveis? Eu me lembro que tinha alguém. Puxadores, são aquelas partes metálicas, né, do móvel. É o Felipe, acho que ele era. É, Sim, eu. tem alguém aqui isso. Então, poxa, puxador, né? Puxador pode ser, fala aí, Felipe, pode ser de plástico que imita metal, pode ser de metal, pode ter formato, pode ter desenho, pode ter o que for, vai melhorando, né? A proposta ali. Só que só pode ir melhorando se ambas as partes melhoram, né? Exato. Até tipo de material diferente, pode ser feito em PS, ABS, pode ser feito de alumínio. Vai tudo depender do critério que o cliente quer pro projeto. Pois é, muito bem. Então, moçada, a especificidade de ativos é um fenômeno que eu entendo natural, à medida que a relação tem uma frequência constante, aumentando, etc. Então, o problema não é o aumento da especificidade de ativos. Já a partir do momento que você vai melhorando a relação, você vai melhorando o pedido e isso vai fazendo com que o teu fornecedor também tenha que reunir, recrutar recursos produtivos que eventualmente vão, não digo vão ficando exclusivos, né, só de vocês, das suas empresas, mas cada vez menos gente pede aquilo, porque por motivos diversos, porque não sabe pedir também, porque não tem esse nível de pedido, ou porque não tem também caixa, ou tudo isso junto. Então, a especificidade de ativos ela aumenta naturalmente conforme a maturidade da relação. Isso pode gerar um problema, qual? Que é o da insegurança da parte que está se amarrando no ativo, que está especificando o ativo. Então, o seu fornecedor ele vai ficar assim, pô, o Maurício está me fazendo pedidos aqui que só para a empresa dele tem saída. E o dia que a empresa dele fizer um phase out, sabem o que que é phase out? É que não vai mais ser produzido. Aquele produto ali sai de linha. E, consequentemente, aqueles insumos também. E, consequentemente, o fornecedor. Eventualmente vai ser feito um phase out. Vai dar um cartão vermelho para ele ali, ou amarelo, sei lá. Não vai mais ter relação com ele, pelo menos naquele portfólio. Isso é ruim. Aí o fornecedor fica, pô, o Capec tá me pedindo coisa que só ele pede, e daqui a pouco ele pode dizer para mim, não, obrigado, não quero mais. Aí como é que você faz, né? A relação normalmente ela é equilibrada com equilíbrio de escala, né? Então quando o fornecedor se sente nesse risco, ele pede, poxa, para compensar o investimento da imobilização de ativos naquele pedido ali específico, ele pede um compromisso contratuado, né, assinado em contrato, de escala. O que que é escala? É quantidade, para ele poder ter uma previsibilidade de que vai girar ali e gerar capital para justificar aquele investimento. Não precisa necessariamente se tornar uma relação conforme a GM tem com os seus sistemistas, General Motors ali em Gravataí. Não precisa ser uma relação de exclusividade. Quando eu digo não precisa, é porque, veja, tem os dois lados da moeda, né? Exclusividade de fornecimento parece ser bom para quem é o cliente e parece ser ruim para quem é o fornecedor, porque se torna frágil, mas às vezes também pode ser meio complicado para o cliente, porque daí gera uma obrigação, e é claro que uma relação dessa vai gerar um contrato, né? Então vai gerar uma obrigação. Então, quando você pede o exemplo que o Felipe deu, você pede previsão de demanda para o teu cliente, a primeira coisa que ele vai ficar meio assim de te dar é porque vai meio que amarrar, né? Pô, tá me amarrando, daqui a pouco vai virar uma obrigação. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso.
Tá bem, gente? Então são esses os questionamentos que vocês têm que propor, pensar, propor soluções. Como aumentar a frequência das interrelações, como diminuir a assimetria de informações, como diminuir o oportunismo e como equilibrar a especificidade de ativos. Eu não digo diminuir, porque diminuir a especificidade de ativos significa que vai diminuir a agregação de valor. Então isso não é uma boa. Aqui é equilibrar para ambos os lados, porque para quem especifica o ativo, se torna um risco, né, de tomar um phase out aí, um até mais, e aí vai vender para quê aquele monte de recurso produtivo que só o Maurício ali no meu exemplo comprava, tá bom? Então é isso, meus queridos. O que nós temos para trabalhar para hoje é isso. Aí amanhã eu te dar complemento, claro, com outros pontos, e aí eu escrevo para vocês, tá? Aí eu boto naquele checklist e faço um anexo ao Moodle, que nem no primeiro módulo, tá bom? Então agora eu deixo vocês trabalhando, pensando, trabalhando, produzindo, enfim, e vou estar aqui à disposição de todos. Até a última telinha de vocês está aqui online. Eu não vou mais chamar, não vou mais, né, reunir. Então quem entender por bem também me dá até amanhã, beleza? Mas eu estou aqui até o horário, né, previsto para a aula, para lhes dar todo o suporte necessário, tá? Mas o que eu peço para vocês é que de hoje para amanhã vão alimentando essas ideias de como responder essas perguntas, né? Como aumentar a frequência, como diminuir a simetria, como diminuir o oportunismo e como equilibrar a especificidade de ativos. Então peço que vocês vão amadurecendo essas ideias, que daí amanhã eu vou complementar com alguns pontos, que daí aí sim vocês começam a escrever, botar na linha de produção as soluções, tá bom? Alguma Tá dúvida? bom. Vocês entenderam? Tudo certo. Então tá. Então eu vou ficar aqui, só vou fechar minha tela, vou parar a gravação para não ficar gravando nada, né? E estou à disposição de vocês aqui para qualquer tipo de dúvida. Quem entender que não tem dúvida hoje, uma boa noite, sem problemas. Tá? Então as perguntas são como aumentar a frequência, como diminuir a assimetria de informações, como diminuir o oportunismo. E a última é como equilibrar a especificidade de ativos, porque a especificidade de ativos ela tem um potencial danoso, mas ao mesmo tempo também ela é uma boa, né? Porque se está aumentando a especificidade é porque está havendo uma evolução da agregação de valor. Só que essa evolução da agregação de valor ela tem um risco que é para quem justamente é, agrega mais valor só para um outro, aí fica refém, né? Aquele exemplo de tu tá aumentando a qualidade do pedido para o teu fornecedor, daqui a pouco o fornecedor começa a se tocar que só você pede daquele jeito e daqui a Sim. pouco, se você deixar de pedir, ele vai ficar mal das pernas. Ou seja, ele está ficando com um ativo produtivo, reunião de recursos de máquinas, Uhum. pessoas, processo, tecnologia, muito específico, e aí isso pode se tornar um risco. Então a pergunta é como equilibrar isso, e não como baixar, porque se baixar Sim. também não agrega Não vai. valor nenhum. Sim. É, Tá ok. Era isso então. Obrigado. Até amanhã. que é isso, até amanhã. A questão aí sobre a simetria das informações. Tá. Eu poderia considerar para diminuir, sendo o comercial, ter mais ou menos o conhecimento técnico da parte de produção, porque muitas vezes acontece de ser implantado pedidos acima da capacidade produtiva. Uhum. No caso, eles tendo esse conhecimento da capacidade, fazer uma negociação já direta com o cliente para tentar fazer envio parciais, Veja, tipo, para fazer a divisão de entrega de pedido. sim, isso daí é uma simetria de informações que você está diminuindo. Ok. Aham. O difícil é entender quanto vale a pena o esforço, Certo. entende? Sim. Olhando individualmente um funcionário, um colaborador, a gente pode dizer que há uma assimetria de informações dentre aquilo que se espera e aquilo que o funcionário colaborador tem. Então, por exemplo, o funcionário tem curso técnico, mas se esperava dele curso superior.
Não vou entrar no mérito se tem diferença ou não, tá? Mas Aham. é só da expectativa e realidade. Então seria tão bom que todos os nossos funcionários tivessem curso superior. Aí você pensa, tá, mas e para investir nisso? Ou a empresa capacita, paga a faculdade, enfim, ou só contrata quem é nível superior, quanto é que isso não vai custar? Então, a questão primeiro, da profitabilidade, né, da lucratibilidade potencial é algo que tem que ser pensado. Vale a pena investir nisso? A resposta assim, simples, simples e direta, né? Tudo bem. Sim. O mais difícil é entender onde vale a pena investir, porque é que nem aquela história do produto que eu falava para vocês, ativo e tangível e intangível. Sim. O objetivo não era classificar, era depois de você entender o que que era um ativo, o que que era um tangível e o que que era um intangível, saber mexer de acordo com a natureza do intangível ou do tangível. Então a mesma coisa agora aqui. Ah, tem uma assimetria de informações? Cara, sempre há. Mercado é isso, mercado é desequilíbrio que faz gerar procura e oferta por algo que reequilibre. Então você, como consumidor, tu Exato. busca algo num mercado que você não tem em casa, porque antigamente tinha, né? Antigamente, até hoje, no interior tem gente que cria tudo, tem praticamente Verdade. como é que se diz? Sobrevivista, mas tem um termo aí. Sobrevivencialista, alguma coisa assim. É, algo assim. Então, assim, o mercado, a dinâmica do mercado é o desequilíbrio, é a assimetria. Tá. Só que tem assimetrias que a gente entende que vale a pena você simetrizar em alguma medida. O difícil é saber se vale a pena o esforço. Simplesmente Sim. assim. Então, esse exemplo que você deu, claro que eu acho que é uma boa o comercial saber do compras, não é isso? Ou da produção? Da produção. Tá. Eu acho que é uma boa. O problema é o seguinte, cara. Compra, quanto vai custar para capacitar? E outra, os caras vão Ou fazer. para implantar o sistema. Pois é, e esses caras do comercial vão aceitar? Isso aí vai ter um índice de boicote muito grande. A gente vai falar sobre isso amanhã. Tem um índice de Não, bem boicote tranquilo. muito grande. É porque eu parei para pensar que lá na empresa às vezes acontece isso. O quê? O Tanto é boicote ou o quê? que, não, é a questão de implantar pedido acima da nossa capacidade produtiva. Ah, Porque a tá. gente tem uma linha de alumínio Hum. que o nosso prazo de entrega é 8 dias, porém com a matéria-prima em casa. Tanto é que o cliente, em 3, 4 dias, implantou 150 mil peças de alumínio. Ou seja, eu não tenho toda a matéria-prima de alumínio em casa para poder entregar em 8 dias úteis, muito menos bases. Tanto é que eu vou ter que injetar, fazer depois a pintura da base, montagem, embalagem para poder entregar. No caso, o próprio comercial ele não fez esse tipo de filtro, né? Eles pegaram, alocaram para os 8 dias e PCP que se vire para fazer a organização. Não, eu entendi. Eu acho válido. O negócio é só saber se com o time que você tem é, dá para aplicar, né? Sim, Mas eu acho ótima entendido. ideia. Muito obrigado. Tá bom, Felipe.